Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Anne começa a escrever no seu diário, que se chama Kitty, que apenas tem notícias tristes e deprimentes, que os amigos dela, que muitos são judeus, estão sendo presos no campo de concentração de Westerbork, e também deve ser terrível segundo ela, o que a gente sabe que é verdade, e também que ninguém é poupado. Até velhos, crianças, bebês, grávidas, tudo é forçado para morrer em campos onde era extermínio total. Tudo bem que teve boas notícias também sobre o Fritz Pfeffer, que veio morar junto com eles no anexo, junto com a companheira dela. Também ouvia todas as vezes que milhares de pessoas estavam sendo mortas na Rússia e na África, e que também todo mundo era escravizado, e que também deixava a Anne ainda mais infeliz do que já estava. Ela diz que tem que se manter calmos e esperar que tudo acalme como deveria ser. E também diz que os judeus, o mundo inteiro na verdade, esperam pela morte. Porque para eles a morte era algo melhor do que ser escravizado ou, sei lá, exterminado em câmaras de gás. Pesado, mas essa é a realidade que a gente vive. Ou que as pessoas viveram há mais de 60 anos atrás. A Anne Frank conta como era algumas de suas noites. Ela ouvia sons de metralhadores e aviões, sempre com medo, e quando ela estava com medo, sempre iria até seus pais. O seu pai, o Otto Frank, dizia para apagar a vela, mesmo que sua filha implorasse para que mantesse acesa. Na página 41, a última que ela diz sobre o que ela gosta, ela conta sobre gostar de mitologia grega, o que para uma adolescente não é muito comum, principalmente naquela época. A partir da página 42, ela fala sobre a comida que era miseravelmente pobre, mas que ela pensava que a vida dela era um paraíso comparado à vida de outros judeus que não conseguiam se esconder. Também fala sobre as roupas que não cabiam nela e tal, essas coisas. E também ela fala todo dia que a Miep, que é outra pessoa que estava no abrigo, fica saindo para buscar legumes e também sacolas de compras que ela pegava e tal, tanto para guardar, para usar depois, tanto para usar quando ela for buscar. Na sua bicicleta ela consegue andar e comprar as coisas para a família de Frank, mas também sempre tem alguma coisa para atormentar. Mas dessa vez, antes de ir para essa parte, teve boas notícias. Benito Mussolini, renunciou. O ditador fascista renunciou e o rei da Itália assumiu o governo. E ela falou que até que fim alguma coisa boa aconteceu. Também teve ataques de pulgas e tal, mas moralmente é bem melhor do que ouvir sons de tiros e algumas coisas assim. Ela só se levanta para usar o pico de noite, ou seja, às 3 da manhã, porque eles não podem sair de casa, segundo alguns nazistas, tanto o Hitler quanto os fiscais do governo que vão na casa das pessoas, de judeus na Holanda. Mas tem uma notícia boa que pelo menos eles têm comida ainda. Pobre, sim, mas eles ainda têm. E, bem, os domingos são os dias mais difíceis para ela, quando a atmosfera é sufocante e pesada como chumbo. Essa foi a descrição dela. E que também ela queria muito sair, rir, respirar puro, porque não aguentava mais o que acontecia. Isso no dia 16 de setembro de 1943. Lembrando que também ela teve um pesadelo sobre Emily, que era sua melhor amiga antes,
que ela estava com um uniforme todo liscado, ela estava irreconhecível e pedia ajuda para salvar do inferno que ela estava vivendo. Só que ela se culpava, a Anne se culpava por ela ser melhor que ela, porque ela teve tudo que desejava e ela foi escolhida para morrer. Mas, ok, por enquanto é só uma crise existencial que ela presencia. Até aí, normal, entre aspas, até porque se você tá em um anexo há quase 2 anos, você certamente iria enlouquecer também. 1º de agosto de 1944, terça-feira. O Diário de Anne Frank foi interrompido nesse dia. Ué, alguma coisa deve ter acontecido. 4 de agosto de 1944. Entre 10 e 10 e meia da manhã, um carro parou na rua Preisengrat, 263. Dele saiu um sargento da SS uniformizado, Carl Joseph Silver Barbour, e 3 membros holandeses da Polícia de Segurança. Victor Kruger, John Kramer e as outras pessoas que estavam escondidas no anexo foram presas. Miep Gais e Bep Vasquez não foram presas. Guardaram o dinheiro e os objetos de valor que compraram, e recolheram e guardaram as páginas do diário de Anne Frank. Após o final da guerra, Miep entregou a Otto Frank, o único da família de Anne Frank a sobreviver. E bem, essa história é pesada, mas faz a gente refletir algo que não foi feito por vikings de 2000 anos atrás. Foi tipo há mais de 60 anos atrás. E bem, John Kramer, devido a problemas de saúde, continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. Victor Kruger morreu em Toronto em 1989. Matthew Vasquez morreu em Amsterdã em 1983. E Miep Gais foi deportada para o campo de Auschwitz, na Polônia, e chegou lá em 6 de setembro de 1944. Van Pels meio que foi levado para a Câmara de Gás de Auschwitz em outubro ou novembro de 1944. As câmaras de gás foram desativadas em 1944 e o campo foi libertado em janeiro de 1945 com a chegada das tropas russas. Ou seja, faltava pouco tempo para ele não morrer nas câmaras de gás. August Van Pels, irmão do Hermann, morreu meio que de uma forma bem desconhecida, mas sabe-se que ela não sobreviveu ao Holocausto. A irmã de Hermann não sobreviveu ao Holocausto por pouco também. Pieter Van Pels participou da Marcha da Morte em 16 de janeiro de 1945 de Auschwitz até Mauthausen, na Áustria, e morreu em 5 de maio de 1945, 3 dias antes de o campo ser libertado. Fritz Prescher morreu no campo de concentração em Neuengamme, em 20 de dezembro de 1944. Ed Frank morreu em Auschwitz em 6 de janeiro de 1945. Provavelmente ela morreu de fome e exaustão pouco antes da chegada dos russos. Margot Frank, meio que por péssimas condições de higiene do campo de Bergen-Belsen, para onde foram levadas após a deportação de Auschwitz, houve uma epidemia de tifo e Margot não sobreviveu. Hannele Kosler foi encontrada. Na verdade, ela encontrou sua amiga Anne no campo de Bergen-Belsen. Casou-se, teve 3 filhos e 10 netos. Morreu aos 88 anos em Jerusalém, Israel. Otto Frank foi o único sobrevivente do grupo de 8 pessoas raptadas no anexo. Após a libertação de Auschwitz, foi repatriado para Amsterdã. A família de sua irmã morava em Basileia, Suíça. E em 1953, Otto decidiu mudar-se para lá. Casou com Alfred Markowitz Geiger, também sobrevivente de Auschwitz, que perderam o marido e o filho de Mauthausen. Otto Frank morou em Berchtesgaden, perto da Basileia, até sua morte em 19 de agosto de 1980. Dedicou a vida a divulgar o diário de Sofia Anne. E por último, nós temos Anne Frank, a grande protagonista dessa história. Assim como a irmã, Anne também morreu vitimada pela tifo, provavelmente entre o final de fevereiro e o início de março de 1945,
Em 12 de abril de 1945, tropas inglesas chegaram ao campo e libertaram os sobreviventes.